o termo que define o recurso utilizado por sistemas operacionais para simular a existência de uma maior quantidade de memória principal é: letra A, memória L1, letra B, memória volátil, letra C, registrador, letra D, memória virtual e a letra E, backup. Bem, pessoal, para resolver essa questão, eu já gravei um vídeo dias atrás falando sobre esse assunto e eu quero que vocês observem esse vídeo agora. Então, eu vou sair um pouquinho aqui da tela e vou mostrar esse vídeo e depois eu volto para resolver a questão com vocês, certo? Então, já eu volto. Nós vamos entender agora o que significa a chamada memória virtual, que é um tipo de memória utilizada onde os programas necessitam de mais memória RAM do que aquela instalada no computador. Se a memória RAM é memória principal, pode ser que às vezes o computador precise de mais memória principal, de mais memória RAM, além daquela que de fato existe no computador. E como é possível então criar mais memória para que o computador possa armazenar mais e mais dados armazenados durante o processamento? Para isso, o sistema operacional, que é o responsável por gerenciar e criar a memória virtual, ele pode realizar um armazenamento temporário para executar programas que precisam de mais memória RAM do que de fato ele tem. E é essa memória que nós chamamos de memória virtual. Então, esses dados do programa que não cabem atualmente na memória do computador, eles são salvos na forma de arquivos, os chamados arquivos de paginação, lá no disco rígido do computador, formando então a chamada memória virtual. Com esses arquivos, eles são apenas uma simulação da memória real, de fato eles não são a memória principal, é apenas um acréscimo na forma de arquivos no disco rígido para simular espaço a mais além da memória RAM. Por isso que a gente chama, como eles não compõem a ideia da memória real, eles acabam sendo chamados de memória virtual. Então a memória virtual tem esse nome porque ela não é uma memória real, ela é uma tentativa do sistema operacional criar arquivos no disco rígido que armazenem uma quantidade maior de dados além do que a memória principal, que é a memória RAM do computador, suporta. E por isso mesmo esses arquivos de paginação que nós chamamos armazenados no disco rígido, fazendo essa função de acréscimo além da memória principal, chamamos então de memória virtual. Mas lembra que quem gerencia e quem cria essa memória virtual para o computador, na verdade, é o sistema operacional. Então, por exemplo, é o Windows como sistema operacional que tem a responsabilidade de criar e gerenciar a memória virtual. Assim como o Linux, que é outro sistema operacional, também pode criar e gerenciar memória virtual. Bem, pessoal, vou voltar com vocês agora para resolver a questão. Agora que a gente assistiu aquele vídeo de uma aula que eu gravei anteriormente, que deu uma boa explicação disso, nós já podemos sim responder a questão, porque diz o termo que define o recurso utilizado por sistemas operacionais, como o caso do Windows ou Linux, para simular a existência de uma maior quantidade de memória principal, quer dizer, está simulando uma maior quantidade de memória RAM, só que na verdade é uma simulação, não é a memória principal, não é a memória RAM. Nós chamamos isso então de memória virtual, como estava descrito aqui na letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma. A resposta não era memória L1, porque L1 significa a memória cache de nível 1 que vem dentro do processador, essa é para acelerar a execução do processador. A memória volátil não é a resposta certa, porque memória volátil nós temos exemplos de memórias voláteis, são aquelas que perdem os dados na ausência de energia elétrica, como o caso da própria memória RAM e a própria memória cache. Não era registrador, porque registrador são pequenas porções de memória que, assim como a memória cache, também vem dentro do processador e recebem os primeiros dados que a CPU vai processando e também fornecem dados imediatos para a CPU processar. Memória virtual era a resposta e a letra I também não era a resposta, porque backup significa cópia de segurança dos dados do usuário. O termo backup se refere especificamente a realizar cópia de segurança dos dados ou de informações do sistema. Por isso a resposta então, de fato, D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma.